Capítulo 1. A fé que vence o mundo. Fé é diferente de acreditar. A fé é um dos pilares mais importantes da vida cristã. Desde o início da humanidade, ela tem sido essencial na busca por Deus. Falar sobre fé é entrar em uma dimensão de crescimento espiritual, onde descobrimos em Deus os caminhos e os tesouros da nossa caminhada. Muitas vezes nos perguntamos se realmente temos fé e se estamos prontos para colocá-la à prova. Por isso, vamos refletir sobre a fé que vence o mundo, indo além do simples ato de acreditar. A base dessa reflexão está em 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Na sua primeira carta, João nos ensina que existe uma categoria de pessoas que vencem o mundo, os que nasceram de Deus. A vitória sobre o mundo vem pela fé. Mas isso não significa que não enfrentaremos lutas e aflições, pois todos nós passamos por situações que tentam abalar a nossa fé. O mundo tenta racionalizar o que se passa em nosso coração. Porém, a fé vai na direção contrária. E para que possamos viver essa vitória, Deus nos deu uma ferramenta poderosa, o novo nascimento. Jesus nos mostrou a necessidade de nascer de novo, da água e do Espírito. Quando nascemos de Deus, a nossa fé se torna a arma que Ele usa para nos dar vitória sobre o mundo. Por isso, precisamos aprender a usar a fé em cada desafio que enfrentamos. Essa é a nossa jornada, e nela devemos lembrar sempre: todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é natural. A fé é um dos elementos mais importantes da vida, porque nos move para a ação e nos dá força para enfrentar obstáculos. A fé natural é um presente de Deus dado a todos nós. É através dessa medida mínima de fé que conseguimos dar o primeiro passo em direção a Ele. Sem isso, estaríamos perdidos e incapazes de compreender a sua grandeza e glória. A criação é prova da presença de Deus. Os céus declaram a sua glória e o firmamento revela a obra de suas mãos. Cada dia e cada noite falam sobre a sua sabedoria. Não há lugar onde a voz de Deus não seja percebida. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, podem ser vistos nas coisas criadas. Essa revelação é tão clara que ninguém tem desculpa para ignorá-la. Por isso, é importante entender que a fé é dom de Deus, não conquista humana. A medida de fé que recebemos é suficiente para dar o primeiro passo em direção a Ele. Não devemos desprezar essa fé inicial, mas usá-la como base para crescer em um relacionamento mais profundo com o Criador. Quando valorizamos o que recebemos, somos capacitados a avançar em nossa caminhada espiritual, buscando uma fé mais sólida e confiante em Deus. O salmista descreve essa realidade de forma poética. Já Paulo fala de maneira direta em Romanos capítulo 1, versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos por meio das coisas criadas, tornando todos indesculpáveis diante dele. Quando olhamos para a ordem, a beleza e a harmonia do universo, reconhecemos que há um Criador poderoso e sábio por trás de tudo. Essa fé natural desperta em nós a consciência da existência de Deus, levando-nos a perceber que não estamos aqui por acaso, mas que existe propósito. Ela nos impulsiona a buscá-lo com mais intensidade. No entanto, essa percepção não é o fim, mas apenas o início da jornada de fé. A fé natural abre as portas para um encontro mais íntimo com Deus. A partir dela, podemos conhecer a plenitude da revelação nas Escrituras, a obra redentora de Jesus Cristo e o testemunho do Espírito Santo. Enquanto a fé natural nos leva a crer na existência de Deus, a fé sobrenatural, alimentada pelo Espírito, nos conduz à comunhão transformadora com o Senhor. É importante lembrar que Deus reparte uma medida de fé para cada pessoa. Mas não devemos parar nessa medida inicial. A fé pode e deve ser fortalecida, alimentada e aumentada. Nossa responsabilidade é cultivar essa fé, deixando que ela cresça continuamente. Uma das principais formas de alimentar a fé é através da palavra de Deus. Quando ouvimos e meditamos nas Escrituras, a fé é enraizada em nosso coração. A comunhão com outros cristãos e a busca por intimidade com Deus também fortalecem a nossa fé. O equilíbrio está em reconhecer que foi Ele quem nos concedeu a fé e, ao mesmo tempo, buscar aprofundá-la cada vez mais em um relacionamento constante com o Senhor. A fé que nos aproxima de Deus. A fé é mais do que simplesmente acreditar. Ela não se resume a uma opinião ou a uma ideia sobre algo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Enquanto acreditar pode estar baseado em suposições, a fé é convicção profunda e inabalável. É por meio da fé que nos aproximamos de Deus e conseguimos agradá-lo verdadeiramente. Ela nos impulsiona a crer firmemente em sua existência e a confiar plenamente em sua fidelidade para cumprir tudo aquilo que prometeu. A fé fortalece o nosso coração, sustentando-nos diante das incertezas e lembrando-nos que o Senhor nunca falha. Ela nos ajuda a depender da vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos todos os seus caminhos e continuamos a caminhar com esperança. Diferente do simples acreditar, a fé nos move à ação. Ela desperta em nós o desejo de buscar a presença de Deus, de estudar a sua palavra e de viver de acordo com os seus princípios. A fé não é apenas algo da mente, mas é vivida no nosso relacionamento com o Criador. Essa confiança nos leva a experimentar a realidade de Deus e a receber dele a recompensa. Mas a fé não nasce do nada, ela é cultivada e fortalecida pela palavra. Quando ouvimos as Escrituras, a fé é despertada e nutrida em nossos corações. A fé é, portanto, o caminho seguro que nos aproxima de Deus e nos mantém ligados a Ele. É por meio dela que construímos um relacionamento genuíno e profundo com o Senhor, baseado na confiança e na entrega. Ele concedeu a cada pessoa uma medida de fé, suficiente para dar o primeiro passo em sua direção e iniciar a caminhada espiritual. Essa fé inicial, quando cultivada, se fortalece e nos conduz a novas experiências com Deus. Para nos achegarmos a Deus, é necessário crer de coração que Ele existe e que recompensa generosamente os que o buscam. Essa é a base sólida da nossa fé cristã. Precisamos compreender que Deus não é uma ideia distante ou abstrata, mas uma realidade viva, próxima e profundamente pessoal. Ele ouve cada uma de nossas orações, conhece nossas necessidades mais íntimas e responde sua perfeita e amorosa vontade. Quando exercitamos a fé e cremos em Deus, abrimos espaço para uma comunhão mais profunda e significativa. Pela fé, podemos entregar a Ele nossas esperanças, anseios e súplicas, confiando em seu caráter e nas promessas da palavra. A fé fortalece nosso relacionamento com o Senhor e nos permite experimentar a sua fidelidade. Por isso, precisamos cultivar uma fé ativa e perseverante, que ela nos leve a estar cada vez mais próximos de Deus, cheios de esperança, confiança e alegria em sua presença. Conceito de fé. A fé é mais do que simplesmente acreditar. Ela não se resume a uma opinião ou a uma ideia sobre algo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Enquanto acreditar pode estar baseado em suposições, a fé é convicção profunda e inabalável. É por meio da fé que nos aproximamos de Deus e conseguimos agradá-lo de maneira verdadeira. Ela nos impulsiona a crer firmemente em sua existência e a confiar sem reservas em sua fidelidade para cumprir cada uma de suas promessas. A fé fortalece nosso coração diante das dúvidas e lutas, lembrando-nos que Deus está no controle. Ela nos ensina a depender da vontade do Senhor, mesmo quando não compreendemos todos os seus caminhos, sustentando-nos com esperança em cada passo da jornada. Diferente do simples acreditar, a fé nos move à ação. Ela desperta em nós o desejo de buscar a presença de Deus, de estudar a sua palavra e de viver de acordo com os seus princípios. A fé não é apenas algo da mente, mas é vivida no nosso relacionamento com o Criador. Essa confiança nos leva a experimentar a realidade de Deus e a receber dele a recompensa. Mas a fé não nasce do nada. Ela é cultivada e fortalecida pela palavra. Quando ouvimos as Escrituras, a fé é despertada e nutrida em nossos corações. A fé é, portanto, o caminho seguro que nos aproxima de Deus e nos conduz à verdadeira comunhão com Ele. É por meio dela que estabelecemos um relacionamento genuíno e transformador com o Senhor, marcado pela confiança e pela obediência. Ele repartiu a cada pessoa uma medida de fé, suficiente para dar o primeiro passo em sua direção e iniciar a jornada espiritual. Quando cultivada, essa fé cresce e nos leva a experimentar de forma mais profunda o amor e a presença de Deus. Para nos achegarmos a Deus, é necessário crer verdadeiramente que Ele existe e que recompensa com generosidade os que o buscam. Essa é a base sólida e inegociável da nossa fé. Precisamos compreender que Deus não é uma ideia abstrata ou distante, mas uma realidade viva, presente e profundamente pessoal. Ele ouve atentamente nossas orações, conhece cada uma de nossas necessidades e responde conforme sua perfeita, justa e amorosa vontade.
Quando exercitamos a fé e cremos em Deus, abrimos espaço para uma comunhão mais profunda e significativa. Pela fé, podemos entregar a Ele nossas esperanças, anseios e súplicas, confiando em seu caráter e nas promessas da palavra. A fé fortalece nosso relacionamento com o Senhor e nos permite experimentar de modo real a sua fidelidade. Por isso, precisamos cultivar uma fé ativa, perseverante e constante, que ela nos conduza a estar cada vez mais próximos de Deus, cheios de esperança renovada, confiança firme e alegria verdadeira em sua presença. A fé não é passiva. A fé não pode ser vista como uma crença parada ou sem ação. Ela exige compromisso e resposta prática daqueles que a possuem. Tiago afirma em sua carta que a fé sem obras é morta, como um corpo sem espírito. Isso não significa que somos salvos pelas obras, pois a salvação é dom gratuito de Deus, recebido somente pela fé em Jesus Cristo. Mas as obras são a prova visível de uma fé verdadeira e de um coração transformado pelo Evangelho. As obras da fé são atitudes práticas que nascem da nossa confiança em Deus. São sinais claros de nossa devoção e compromisso com Ele. Quando vivemos segundo os princípios da palavra, nossas ações se tornam testemunho do poder da fé em nós. Amar o próximo, perdoar, ser generoso, servir sem interesse e buscar a justiça são exemplos de obras que revelam a fé em ação. Essas obras mostram que nossa fé não é apenas um discurso ou uma ideia. Elas são a resposta natural ao amor e à graça que recebemos de Deus. Uma fé viva nos leva a agir e a refletir a imagem de Cristo diante do mundo. Assim, nossa vida se torna inspiração e encorajamento para outras pessoas. Em Atos dos Apóstolos, vemos que as igrejas eram confirmadas na fé e, por isso, cresciam em número. Isso revela que a fé em ação traz resultados reais, tanto de transformação pessoal quanto de fortalecimento coletivo. Nossa fé precisa ser mais do que uma simples convicção teórica ou um conceito distante. Ela deve ser prática, concreta e diária, expressa claramente em nossas atitudes, palavras e escolhas de vida. Quando agimos baseados na fé, honramos a Deus em tudo o que fazemos e também abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Assim, a fé deixa de ser apenas um pensamento e se torna um testemunho vivo do poder de Deus em nós. É dessa forma que a mensagem do Evangelho se torna visível e verdadeiramente impacta vidas. Quando colocamos a fé em prática, permitimos que ela cumpra seu propósito transformador em nós e também nas pessoas ao nosso redor, gerando frutos que glorificam a Deus. A fé verdadeira também nos leva a perseverar. Muitas vezes não veremos resultados imediatos, mas a confiança em Deus nos mantém firmes. Cada ato de obediência, por menor que pareça, é uma semente plantada que dará frutos no tempo certo. A fé nos ensina a caminhar mesmo quando não enxergamos todo o caminho. Além disso, a fé ativa fortalece a nossa esperança. Ao agirmos de acordo com a palavra, experimentamos respostas de Deus que nos lembram de sua fidelidade. Isso nos encoraja a continuar, sabendo que Ele é digno de confiança. Uma fé que se expressa em obras nos aproxima de Deus e nos torna instrumentos para revelar seu amor ao mundo. A fé deve ser imitada. Existe um ditado evangélico que diz: "Não olhe para o homem, olhe somente para Jesus." Essa frase parece piedosa e até soa espiritual, mas não traduz totalmente o ensino completo da Bíblia. A palavra nos incentiva, sim, a olhar também para homens e mulheres que são exemplos de fé, perseverança e vida cristã dedicada ao Senhor. Pastores, líderes espirituais e crentes maduros podem exercer um papel essencial em nosso crescimento. Suas vidas e testemunhos nos mostram, na prática, como viver com fé, paciência e obediência sincera a Deus, servindo como inspiração constante. Hebreus capítulo 6, versículo 12, nos exorta a não sermos negligentes, mas a imitarmos aqueles que, pela fé e paciência, alcançaram as promessas. Esses exemplos nos inspiram a perseverar e confiar em Deus, mesmo nas lutas. Da mesma forma, Hebreus capítulo 13, versículo 7, nos chama a lembrar dos nossos líderes espirituais, aqueles que nos ensinaram a palavra. Somos convidados a observar a maneira como vivem e a imitar a fé que demonstram em suas atitudes diárias. Olhar para modelos de fé não significa idolatrar pessoas ou colocá-las em um pedestal. Significa aprender com aqueles que viveram fielmente diante de Deus. Ao imitarmos a fé de outros, recebemos lições práticas e encontramos encorajamento para seguir firmes. A Bíblia, porém, nos lembra com clareza a ter discernimento em nossas escolhas. Devemos imitar somente aqueles cuja vida está verdadeiramente alinhada com os princípios da palavra de Deus.
Eles também são humanos e sujeitos a falhas, mas sua caminhada fiel com o Senhor serve como referência segura e inspiração constante para nós. Nosso olhar para o homem nunca substitui, em hipótese alguma, o nosso olhar para Jesus. Ele é o modelo supremo de fé, o padrão maior e o exemplo perfeito a ser seguido. Quando olhamos para líderes e irmãos na fé, nosso objetivo deve ser enxergar neles a manifestação real de Cristo e da sua obra transformadora. Imitar a fé é um princípio poderoso que fortalece a unidade da igreja e edifica de maneira sólida o corpo de Cristo. É também uma forma prática de valorizar aqueles que nos apontaram o caminho, serviram de exemplo e foram referência segura em nossa caminhada cristã. Ao imitarmos a fé de outros, somos desafiados a buscar uma maior semelhança com Jesus. No fim, nossa confiança está somente em Deus e em seu Filho. Os homens de fé nos inspiram, mas o alvo final é refletir a imagem de Cristo em nosso viver diário. Cada pessoa tem sua própria jornada espiritual. Podemos aprender muito com os exemplos de outros, mas a nossa maior prioridade é cultivar um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor.